Brasil de Fato Podcasts. 3, 2, 1. Som. Tô ouvindo nada. Falar o quê, guria? Eu não posso ficar quieto, Todo fico dia me provocando. Todo dia, né, João? O povo fica querendo ouvir sua voz. Todo dia. Quem são os deputados que articulam essa ação anti-indígena? Nome, endereço, CPF. Vamos expor. Ai. E agora vem essa burguesia de merda. O senhor, depois que foi no Flow, o senhor atrasa agora, né? Tem isso. Ele virou estrela. Celebridade, Ele virou né? celebridade. Só 3 segundinhos? Oiê, tamo aqui, bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde e boa noite pra quem é de boa noite. Está entrando no ar a partir de agora o 6º episódio da 3ª temporada do podcast 3x4, produção do Brasil de Fato, o nosso podcast de política que toda semana tá aqui discutindo a conjuntura do Brasil. Eu sou a Nara Lacerda, tô aqui com o Igor Carvalho, meu companheiro de toda sexta-feira, que também é jornalista no Brasil de Fato. E aí, Igor? Salve, Narita, tudo bem? Belezinha. E do outro lado aqui está o nosso querido João Pedro Stedley, economista, liderança do MST e comentarista do podcast 3x4. Tudo bem, Stedley? Olá, pessoal. Bom, nesta semana a gente vai falar sobre a tese do marco temporal, que é objeto de ação no Supremo Tribunal Federal e projeto de lei no Congresso Nacional. Que trem é esse? Quais são as consequências desse projeto absurdo, completamente inconstitucional? E a gente vai entender aqui hoje por quê. A formação desse 3x4 foi especialmente pensada para responder essa pergunta. Quem está aqui com a gente para conversar sobre esse assunto é a Juliana Queretiu, coordenadora da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Ela fala diretamente da Praça da Cidadania, na esplanada dos ministérios em Brasília, onde há um acampamento indígena neste momento, que está lá justamente na luta contra a tese do marco temporal. Juliana, obrigada pela participação. Olá, bom dia a todos, a todas, todos. A gente está aqui, né, no acampamento contra o marco temporal e assim, agradeço mais uma vez esses espaços de diálogos, né, que é muito importante no momento que a gente está vivendo, né, então assim, é muito importante que a população, né, uma sociedade por inteira esteja de fato, né, buscando, né, essas informações, né, essas notícias, né, que é tão importante ser falado, e ainda mais por esse tema tão importante e tão grave, né, que está sendo, né, tá sendo feito, né, está acontecendo. Então, assim, é muito importante que a gente traga, né, à luz toda essa luta, porque não é só nosso, né, dos povos indígenas, mas sim de toda uma sociedade, porque também depende, né, a partir dessa tese, né, desse olhar, né, nesse sentido de que está sendo julgado um futuro, não só dos povos indígenas, mas um futuro do mundo, né, desse território conhecido como Brasil. Você que tá ouvindo a gente, viu que a Juliana tá falando e tá um som de fundo, né? Porque justamente ela tá lá na Praça da Cidadania, no acampamento, como a gente já falou, e tem vários debates, discussões acontecendo enquanto a gente tá aqui conversando, porque este é realmente o assunto do momento. Então, hoje aqui no podcast 3x4, a gente vai ser um pouquinho transportado para a capital federal, para esse ambiente, para esse clima do acampamento indígena, o que é bom também, né, gente? Pra gente entender como é que as coisas estão acontecendo e entrar no clima também dessa luta, né, Igor? Vamos nessa, então? Bora lá. Para abrir nossa conversa, vamos evidenciar aqui alguns pontos. O marco temporal, ele é uma ideia, ele é uma ação aí dos ruralistas para impedir os povos originários de reivindicar terras para viver. Existe uma ação no STF, Nara, sobre o marco temporal e um projeto de lei no Congresso Nacional. São duas coisas diferentes. No STF,
O julgamento é sobre um recurso da FUNAI contra uma decisão da Justiça Federal de Santa Catarina que aplicou a tese do marco temporal contra povos que vivem na terra indígena Ibirama-Laclanô. Para a FUNAI, a aplicação do marco temporal fere a Constituição. Ainda de acordo com a FUNAI, o direito de posse daquele que consta como proprietário no registro de imóveis não pode prevalecer em detrimento do direito originário dos povos indígenas. E nesta quarta-feira, o julgamento do marco temporal foi novamente suspenso por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Antes, o ministro Alexandre de Moraes votou contra o marco temporal, deixando o placar em 2-1 em favor dos povos indígenas. O PL 490, de 2007, também proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas. Qual é o limite para que a Constituição brasileira possa de fato prevalecer, indicando que pertence ao povo indígena toda e qualquer terra que está tradicionalmente ocupada por essa gente? A tentativa de legislar contra cláusulas pétreas não faz parte das atribuições dos parlamentares desta casa. Uma lei ordinária jamais terá o poder de alterar o texto constitucional. Aprovar o PL 490 é uma demonstração clara de postura anti-indígena de alguns parlamentares dessa casa. É uma vergonha. Primeiro porque eu pergunto para a bancada ruralista que está ali toda alegre, vaiando, se topam um marco temporal para os grileiros, como estão propondo hoje para os povos indígenas. Nara, antes de entrarmos nos meandros técnicos aí, eu acho que seria legal, Juliana, o que é o marco temporal? Porque a gente fica debatendo o marco temporal, e tem muita gente que desconhece o que de fato seja o marco temporal, a tese do marco temporal. Você pode nos ajudar? O que é o marco temporal, Juliana? O marco temporal, a tese do marco temporal, ela traz, que as terras, hoje são pouquíssimas terras demarcadas e muitas terras aí à espera da demarcação e estudos também das áreas tradicionais. Então, o que é o marco temporal, essa tese que ela traz de novo, para que seja discutido mais uma vez, é como se a população indígena que está reivindicando, que está ali no seu território tradicional, tivesse um documento provando que ela é dona daquela terra, como se a gente tivesse que provar, que a partir do dia 5 de outubro de 88, só a partir dali que a gente tem direito, e ainda mais tendo um papel, como se a gente estivesse ali, comprovando. Então, basicamente, a tese do marco temporal, ela traz, ele apaga toda essa história, todo esse conhecimento, e trazendo como se o povo indígena, fosse os invasores, fosse essas pessoas que estão invadindo aquela área que não é deles, então assim não é nossa. Então assim é uma tese muito absurda, que mais uma vez, a gente traz de novo aqui. Se de alguma forma ela passar, vai ser feito da mesma forma há 523 anos que aconteceram, tá? Vai apagar toda uma história, todo um povo, toda uma cultura através dessa tese do marco temporal. Em resumo, essa tese traz uma determinação esdrúxula, acho que a gente pode usar essa palavra, de que só podem ter direito à terra povos indígenas que estivessem nesta terra em 1988, quando foi promulgada a nossa Constituição. Então, assim, apaga tudo o que veio antes dessa data, 1988.
é como se nada antes disso existisse e coloca essa obrigatoriedade de que os povos indígenas estivessem exatamente naquele local para reivindicar o direito sobre essa terra. Agora imagina se quando os invasores portugueses chegaram aqui, os indígenas que aqui estavam dissessem, olha, até 1499 pode, depois disso ninguém entra, ninguém sai. Não ia ser nada aceitável, né? Então, quando a gente faz essa subversão que gentilmente foi provocada pela nossa produtora aqui nesta semana na nossa equipe por meio de uma charge de quadrinhos, a gente entende o absurdo da tese. Então, vamos continuar, Igor, discutindo esse absurdo. Eu não consigo nem achar adjetivos mais para falar sobre o marco temporal. E acho que eu vou conversar um pouquinho com o Stedley também sobre esse tema, né? Stedley, demonstra, na sua opinião, essa tese que impede o acesso à terra aqui no Brasil, que a gente está muito atrasado nessa discussão do direito à terra no nosso país, inclusive para as nossas populações originárias? Bem, Nara, antes de comentar, eu queria fazer uma pergunta para a Juliana, que eu acho que os nossos ouvintes gostariam de saber. Quantas áreas indígenas estão ainda por ser demarcadas? De quantos povos? Você podia nos ajudar, Juliana, a que o nosso povo entenda? As terras indígenas que hoje estão, né, só à espera, né, de uma demarcação, né, de uma assinatura, né, que a gente trouxe também, foi escolhido, né, as principais também, para, né, com muita discussão e tal, foram 14. E dessas 14, né, foi assinadas 6 terras indígenas, mas assim, ainda, né, há outras centenas de terras indígenas que estão aí em processo de finalização, né, então assim, processo de estudos, então assim, ainda, né, a gente está, né, nesse processo ainda também de buscar mais informações, porque é uma área gigantesca, o território brasileiro é muito grande. Então, assim, há estudos que foram paralisados, né? Então, assim, agora voltar de novo. Então, a gente está, né, nesse momento também, né, de se aprofundar, de buscar de novo onde que estão paradas, né? Porque está em várias esferas, né, desses territórios que estão parados em algum processo, né? Então, assim, a gente está voltando agora a buscar, né, para dar, de fato, né, a quantidade certa, onde, de qual povo que é. Então, assim, ainda a gente está nesse processo, porque há muita coisa que foi esquecida, há muita coisa que foi parada e muitas das vezes a gente não sabia onde que estava. Mas, assim, menos, né, de 16% está nesse processo já prontas. Imagine todo o resto, né? Então, assim, é muito complicado ainda ter um parâmetro certinho, porque, né, tem muitas aldeias, muitos territórios que nem começaram ainda o processo, né, de estudo, né? Então, assim, é nesse sentido que a gente está aqui hoje, né? Então, assim, estamos em mais de 305 povos, etnias, né, diferentes, então, e muitos territórios de sul a sudeste, de leste a oeste. Então, o território brasileiro é gigantesco, né? Sim. E, lembrando, esse território todo é de todos esses povos. Te agradeço, Juliana, por essas informações muito elucidativas para nós que somos branquelos, né? E que, no meu caso, descendente de migrantes camponeses pobres da Europa. E eu acho que, na essência, o dado que você disse para o nosso ouvinte nos acompanhar é que, do total dos territórios que os povos indígenas reivindicam, e certamente moram próximo a eles ou dentro deles, 84% ainda estão por ser demarcados. É muita coisa. Como a Juliana falou, só 16% estão tudo numa boa, legal, ninguém enchendo o saco. Agora vou ao comentário, camarada Igor, fugindo do futebol que você adora. Eu acho que os nossos ouvintes têm que entender que a Constituição de 1988,
que agora é reivindicada, ela determinou que as áreas indígenas são da União, ou seja, são de todo o povo brasileiro. Portanto, não há propriedade privada sobre as áreas indígenas. E os povos indígenas, que são os seus verdadeiros cuidadores, eles, na verdade, são os zeladores, porque, inclusive, na tradição indígena, nem no Tupi-Guarani existe a palavra propriedade privada. Porque não existia entre os povos indígenas, até hoje, esse conceito de poder ter, né? Ou seja, a terra não é uma mercadoria como o capitalismo nos impôs. Então, é uma questão tão clara. O que esses povos estão reivindicando é apenas o direito de viver. Ninguém quer ter terra para vender, para fazer algum tipo de comércio. Agora, o que está por trás desse conflito todo? É que justamente o avanço do agronegócio no Brasil está indo, como se chama, a fronteira agrícola produtiva. Então, eles já tomaram conta do sul, do sudeste, do centro-oeste, tomaram conta do Cerrado, e agora eles estão indo em direção à Amazônia, ao oeste. E aí, na expansão do agronegócio, com seus bois, com a sua soja, justamente eles se deparam com duas comunidades, dois povos que fazem parte do povo brasileiro, os povos indígenas e os povos que vivem nos quilombolas, descendentes lá dos povos africanos. Então, essas duas populações estão na alça de mira do agronegócio, porque eles, por conta dessa não propriedade, o agronegócio não pode comprar, não pode usurpar, né? Então, no fundo, o que está em jogo é que o agronegócio quer se apropriar dessas terras indígenas, que são da União, para transformá-las em mercadorias e expandir a soja e o gado para vender para os europeus, para vender para os chineses. Então, eu espero que os europeus que se acham todos civilizados, né, percebam o que está acontecendo no Brasil e no futuro parem de comprar soja dessas áreas que estão sendo griladas, ou terras públicas, ou os povos indígenas. E quero terminar meu comentário demonstrando a minha indignação contra esse procurador que deve ter uma ideologia nazista, fascista, lá de Santa Catarina, porque foi ele que entrou com o processo no STF, a FUNAI só defendeu, contra os povos Xoclen, que é um povo tradicional daquele território que hoje se chama Santa Catarina. Nós poderíamos chamar o estado do Xoclen. Sim, sem dúvida. O estado do Guarani. Sem dúvida. Santa Catarina não tem nada a ver conosco, me desculpe, viu, Santa? Algum dia a gente se encontra, mas a senhora não tem nada a ver com isso. Só acrescentar aí que a gente fala de agronegócio, mas aqui entra também mineração, garimpo ilegal, madeireiro e grandes empresas internacionais querendo explorar riquezas naturais do Brasil. Então, assim, os territórios indígenas ameaçados de todos os lados do capitalismo. Igor? Olha, João Pedro, você falou um aliado inesperado pode ser justamente o bloco europeu, né? Porque eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Há uma aliança antiga entre os camponeses e os povos indígenas, sempre se respeitaram bastante. Há uma pressão do mundo, da Europa, para que o Brasil preserve suas áreas verdes. Fundo Amazônia agora voltou a ter investimento europeu. Você estava falando agora que os europeus deveriam, eles que compram tanta soja do Brasil, refletir sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre o quanto a agricultura familiar, a presença dos povos indígenas nesses territórios ajudam na preservação do meio ambiente. Bom, os agricultores familiares, ou os camponeses, como são conhecidos sociologicamente, nós temos uma dívida histórica com os povos indígenas. Porque eles que conhecem mais do que ninguém os diferentes biomas do Brasil. Um levantamento divulgado pelo MAP Biomas confirma que as terras indígenas estão entre as principais barreiras contra o avanço da devastação ambiental no país. Nos últimos 30 anos, as TIs perderam 1% da vegetação nativa,
Já nas áreas particulares, essa perda foi de mais de 20%. E eles que nos ensinaram a proteger as árvores, eles que nos ensinaram que da árvore protege a água. Se tu derruba a árvore, desaparece a água, que é fundamental para a agricultura, que é fundamental para a vida humana de todos os seres vivos do nosso planeta. Então nós temos uma dívida de gratidão pelo conhecimento histórico que os povos indígenas nos deixaram como legado, né? Além da miscigenação que houve, como dizia o nosso querido Darcy Ribeiro, que completamos 100 anos da sua partida agora, ou do seu nascimento, o Darcy Ribeiro indígena. Naquele sentido de que não adianta esconder, apesar de nós ser mais branquelo ou vivermos na cidade, mas no fundo a cultura brasileira, o sangue brasileiro é formado pelos povos indígenas, pelos povos afrodescendentes e assim por diante. E então eu espero que os ministros do STF tenham vergonha na cara, eles não vão rasgar a Constituição por pressão do agronegócio. Então eu imagino que os povos indígenas e o povo brasileiro será vitorioso no STF, mas se um desastre acontecer, porque são os mesmos que mandaram prender o Lula. Sim. Não pode esquecer isso. Não dá para esquecer. Né? Se um desastre acontecer, eu concordo contigo, Igor, que nós teríamos que apelar para tribunais internacionais. Seja na UEA, na Comissão de Direitos Humanos, que ela tem poder sobre o Estado brasileiro, no sentido de quando o Estado brasileiro não respeita suas próprias leis em benefício do povo, cabe o recurso do povo a leis internacionais. E na própria ONU, que é a sede dos direitos humanos está lá em Genebra. E nós teremos que fazer uma campanha muito grande para que os europeus criem vergonha, porque eles ficam falando aí de meio ambiente, ficam falando de crédito de carbono, eles querem ganhar dinheiro com o nosso oxigênio, mas no fundo a burguesia europeia não tem nenhuma responsabilidade, respeito sobre os bens da natureza aqui do Brasil. Eu acho que vai haver um clima de indignação que pode levar então os europeus a criar vergonha e nos ajudarem a defender os povos indígenas. Câmbio, camarada Igor. Câmbio, João Pedro. Só uma rápida... O que o João Pedro está falando é muito sério, é correto, porque a OEA acabou de julgar agora no mês de abril. O Brasil é réu num processo movido pelos quilombolas de Alcântara, que são massacrados pelo CLA, o Centro de Lançamento Aeroespacial, que é uma área aqui no Brasil que pertence, um território americano no Brasil, é um absurdo. E ali, desde a década de 80, 90, há uma disputa e que o Estado brasileiro, infelizmente, tem virado as costas para os quilombolas e foi condenado. Tem uma audiência ainda para a gente saber o que a OEA vai determinar em relação a isso, mas o Brasil pode voltar ao banco dos réus pela questão indígena, sem dúvida. Nara. Pois é, vamos voltar lá para Brasília. Juliana, a gente está falando bastante aqui sobre a ação que está lá no STF, que é uma ação contra a qual os povos indígenas já estão se manifestando e lutando há alguns anos. Mas a gente queria falar também sobre o PL 490. Aproveitando que você está em Brasília, em todo esse clima de manifestação. Bom, vamos só fazer um resumo rápido. Existe um projeto de lei no Congresso Nacional que trata do tal do marco temporal. Em resumo, diz que só podem ter direito à terra no Brasil indígenas que estavam nessa terra a partir da nossa Constituição atual. Esse PL estava lá, adormecido, vai, não vai. E, de repente, ele virou não só pauta, como símbolo de uma movimentação contra questões indígenas e ambientais no Brasil e até contra as políticas dessas áreas do governo federal. Nós vivemos uma emergência climática e são os povos indígenas os maiores defensores do meio ambiente. E é esse o objetivo daqueles que aprovam no dia de hoje a absurda tese do marco temporal, porque sabe que são os povos indígenas os maiores obstáculos para aqueles que destroem os nossos biomas.
Ô, Juliana, a gente consegue entender por que do nada o PL 490 voltou para a pauta da Câmara em regime de urgência, foi aprovado um carnaval, um escarcéu, virou símbolo, entrou em todas as manchetes do jornal. Por que de repente essa movimentação dos parlamentares, Juliana? Como é que as comunidades indígenas encaram isso? Para nós, assim, não foi de um dia para o outro, né? Sim. Então, assim, isso já vem de muitos anos. A gente sabe muito bem, né, quais bancadas, né, que traz, né, essa demonstração de força também, mostrando para o governo, né, num contexto mais amplo também essa força. Então, assim, a quantidade também dessa força que tem vindo, que a gente demonstra, né, diariamente, né? Então, assim, o que a gente entende é que, não, vai ser feito isso, né, vai ser votado, então, assim, que agora é o momento para a gente mostrar também. Então, assim, a bancada ruralista, né, que a gente fala, né, que a bancada ali do boi, da bala, Opa! Né, traz muito, né, esse momento. Então, assim, a gente entende que é um momento também de demonstração de força e também de falar, olha, nós somos, né, absolutamente contra os direitos dos povos indígenas, né. Então, assim, essa forma que foi feita, né. Então, assim, não foi de uma maneira, né, de um dia para o outro, porque isso já vem de longos anos, né. Então, assim, ele só foi adormecido para que, né, seja, né, trazido também nesse momento específico como forma, né, de embate, também, né, demonstrando para um governo que hoje tem, né, o Ministério dos Povos Indígenas, foi fortalecido o Ministério do Meio Ambiente, né? Todos esses ministérios que hoje também estão, né, ali, né, com o movimento indígena nesse sentido de apoio, né? Então ali eles viram, né, também essa oportunidade de afrontar, né, e falar assim, como que vocês estão, né, demonstrando isso. Então agora é o momento de demonstrar também essa força. Infelizmente a gente viu muito de perto isso, do que realmente, né, essa visão eurocentrista, uma visão racista, né, contra os povos indígenas. E não é só contra os povos indígenas, porque é uma visão elitista que coloca ali também nesse lugar, nesse altar, né, entre aspas, como se não, aqui quem manda é a gente. Então, assim, só os ricos podem, só essas grandes, né, empreendimentos de tudo ali que traz essa força. Então, sem a gente, o Brasil não funciona. Então, assim, foi muito essa visão, né, de entendimento que a gente teve. Mas também a gente está aqui, a gente sempre esteve. Não é à toa que estamos aqui mais de 523 anos na luta e não vai ser, né, esse momento também que vai parar. Então, assim, é muito importante também trazer, demonstrar essa força, demonstrar também esse apoio à luta dos povos indígenas, porque essa afronta toda não é só contra nós, povos indígenas, é contra, né, esse território, é contra a natureza, é contra, né, essas grandes florestas, né, esses biomas que estão aí ameaçados. Sim. Então, assim, se essa ameaça vem para a natureza, vem para esses biomas, não é só nós, povos indígenas, que estamos dentro. Então, assim, é uma afronta a uma sociedade ao direito, à esperança de ter um futuro. Então, assim, como que a gente vai pensar só nessa questão do desenvolvimento, né, econômico, do desenvolvimento de um país, se a gente não pensa no futuro, como que só, né, o dinheiro, o capitalismo na mais pura, né, origem ali vai ser demonstrado dessa forma, né? Então, assim, a gente, né, repete mais uma vez, em nenhum momento os povos indígenas fala contra o desenvolvimento, né, de um território, de um país, mas sim
da gente repensar, refletir nos hábitos, no que, né, os nossos hábitos, no que todo esse desenvolvimento, né, irresponsável está gerando para esse povo, né, o povo brasileiro, né, o mundo por inteiro. Então, assim, é muito importante a gente buscar essas reflexões, buscar mesmo o que está acontecendo, o que está acontecendo hoje, de qual forma que vai impactar e está impactando, né? Não vai ser que vai impactar, mas já é um impacto muito grande sentido em todos os territórios e também, né, isso a gente tem assistido, visto, sentido também na forma, né, que está, né, que a Mãe Terra está demonstrando para a gente também, né? Ô Juliana, eu concordo contigo que esse fato esdrúxulo, estúpido, que os ruralistas estão fazendo no Congresso, ele pode ser pedagógico para o povo brasileiro, para o povo inteiro entender como o sistema eleitoral e a Câmara dos Deputados é completamente antidemocrático. No fato que 1% da população, que são os latifundiários ruralistas, tem 35% dos deputados, ou seja, é um absurdo, isso não tem nada a ver com a democracia. Então eu acho que o fato, essa agressão que eles estão fazendo aos povos indígenas, que como você disse, é uma agressão a todo o povo, é uma agressão aos biomas, etc., ajude a população brasileira a entender essas distorções do sistema dito democrático aqui no Brasil. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte: vocês conseguem identificar na bancada ruralista quem são os deputados que articulam essa ação anti-indígena? Nome, endereço, CPF. Vamos expor. Se a gente for, eu convido, né, as pessoas que estão ouvindo, né, esse programa hoje também forçar bastante. É só colocar, né, buscar ali quais os discursos, né, quais os deputados, quais, né. Então, assim, não vai ser difícil achar, né, esses discursos, né, muito característicos, né, desses políticos que muitas das vezes eu acho, né, na minha visão mesmo, que é uma forma também de chamar a atenção, como se não entendesse de fato, né, como se fossem, né, leigos, né, alienados nesse sentido de quem são os povos indígenas, né, de quem são, né, os povos tradicionais. Então, eles sabem de fato onde estão, né, então, assim, eu acho que não vai ser difícil. Tenho certeza de achar, né, esses deputados, né, por exemplo, agora, a PL 490, né, agora vai ser tramitado dentro, né, do Senado. Então, quem vai ser, né, essa pessoa que vai estar ali, né? Então, assim, é a Soraya, né? Então, assim, por trás, né, tudo isso. E tem ainda, né, esses deputados que muitas das vezes não se manifestam, né? Então, assim, são aquelas pessoas que estão ali em cima do muro, entre aspas, mas a gente sabe de fato que esperam que alguém, né, que coloque a cara, por exemplo, o Zé Trovão ali, que fale mesmo, e os outros ficam só esperando para que vá junto, né? Porque daí eu não mostro a cara, né? Eu não me exponho, mas tem essas pessoas específicas que podem estar falando por mim. Então, assim, é isso que a gente tem percebido. Por quê? Né? Porque essas pessoas, de fato, são os porta-vozes, né? Entre aspas, né? Dessas bancadas que se juntaram, mas muitos não têm essa coragem também de expor, né, esse posicionamento, né? Igor Inário, eu quero dar uma opinião minha. Ora, não perguntará uma opinião. Eu acho que o PL 490 não é sério. Eles só aceleraram, que era a tua indicação. Por que aceleraram agora? Sim. Porque eles querem afrontar o STF. Porque lá no STF estão vários processos contra esses deputados ruralistas que financiaram o 8 de janeiro. Então é apenas um jogo de xadrez. Eles quiseram trucar o STF. Mas o PL 490 não tem futuro nenhum. O Senado não vai aprovar.
E se aprovasse, vai ser vetado. O camarada Lula Vetará, sem dúvida nenhuma, até porque é anticonstitucional. Então nem precisa pedir opinião do jurista, mas vai ser vetado. Nossa preocupação, eu acho que é que se resolva isso de vez no STF. Câmbio, Igor. Juliana, a PIB tem uma estimativa de votos no STF, na Câmara. Na expectativa de vocês, qual é o cenário neste momento? E vocês contam com o veto do presidente Lula? A gente espera que não seja, né, não seja aprovado. Então essa é uma das expectativas, porque a gente sabe, né, como que a gente vai pensar nesse olhar, né, nessa perspectiva de que a tese do marco temporal ela seja aprovada. Como que o STF vai aprovar uma tese que não tem nenhum cabimento, que não esteja, né, ali, né, de fato provando, né, de fato trazendo, e não tem esse fundamento. Ele é uma tese que foi trazido, que infelizmente, né, está aqui, né, sendo julgado, que vai ser julgado, que é uma tese completamente, né, fora, né, que passa por cima de uma Constituição Federal que foi conquistado com muita luta e muito sangue indígena. Então, assim, como que vai ser feito? Então, assim, a gente, né, tem essa perspectiva, né, de que não seja, né, aprovado, que não passe. Mas também, né, a gente sabe, né, a gente não pode estar aqui falando de uma coisa antes de acontecer. Então, a gente espera que não seja feito. Mas, se acontecer também, a gente está aqui, né, os povos indígenas estão aqui também, crendo, acreditando que o governo, né, que o presidente Lula vete, né? Então, assim, se não for feito dessa forma também, então, assim, vai estar indo contra todo, né, esse discurso de luta que, né, aconteceu, que trouxe também, né, esse apoio dos povos indígenas, né, para o governo atual hoje. Então, assim, a gente espera profundamente que não seja aprovado. Mas se for aprovado também, a gente espera, a gente tem essa confiança, a gente acredita que o governo Lula vete. É o que se espera no mínimo, né? Depois de uma campanha muito baseada na causa ambiental, na causa indígena, depois de, enfim, toda a proeminência do Brasil nesses assuntos lá fora, é o que a gente espera, uma postura muito incisiva do governo, diferente daquela isenção que a gente viu quando foi votado o regime de urgência para o marco temporal. Ô Igor, um parênteses aqui, vamos explicar o que está acontecendo no Congresso Nacional. Gente, o PL 490 foi aprovado na Câmara depois de ter sido aprovado o regime de urgência. Então chegaram lá todos os deputados lá, não governistas, e falaram, olha, a gente quer votar esse assunto com urgência. Por quê? Por que essa reação aconteceu, né? O Sted, ele já deu aqui alguns indícios do que ele pensa, a Juliana também. A gente entende que isso é uma reação também ao governo, né, que criou o Ministério dos Povos Indígenas, e aí você tem um monte de deputado falando, vamos pautar isso aqui, porque essa pauta é um símbolo, essa pauta vai trazer muita discussão, essa pauta vai desestabilizar todo mundo que está lá do outro lado lutando pelos direitos desses povos. E o que é que acontece agora, gente? Vai para o Senado. Então não é porque a Câmara aprovou que esse negócio está valendo, não. Só que, enquanto esse assunto está sendo discutido, essa bagunça está acontecendo no Congresso, esse assunto está lá no Supremo sendo julgado, o que é que vocês acham que está acontecendo no campo brasileiro e próximo às terras indígenas? Mais violência, caos, porque essa sensação que a gente tem de que tudo pode mudar, de que vai ter uma lei, de que isso, de que aquilo, isso tudo gera lá nas terras indígenas uma espécie de abertura do vale tudo, de quem está querendo do agronegócio, do garimpo ilegal, dos madeireiros ilegais. Então essa insegurança
digamos assim, né, Igor, já causa repercussões. Porque pode ter muita gente falando, ai, gente, mas não aprovou ainda vai para o Senado. É claro que o Lula vai vetar. Sim, mas para o campo brasileiro e para as nossas áreas indígenas, a insegurança já está acontecendo pelo simples fato de o Congresso Nacional e de o Supremo estarem debruçados sobre esse tema. Né? Eu entrevistei recentemente o pessoal do Observatório do Clima e eu me lembro muito bem de uma frase incrível. Essas pessoas vivem na esperança de que a nossa legislação mude e seja benéfica para quem quer destruir o nosso país. Eles estão esperando que isso aconteça. Enquanto eles esperam, eles também destroem. Igor Carvalho, desabafei. Bom desabafo. Juliana, eu queria que você, por gentileza, nos falasse um pouco sobre o acampamento, quantas pessoas estão aí, qual o clima que se vive no acampamento e até quando vocês pretendem manter o acampamento em Brasília. Agora, no momento, a gente está em um pouco mais de 2.000 pessoas, né? 2.000 lideranças, né? De todo o território brasileiro, né? Muitos povos se misturando, né, se fortalecendo juntos, né, a gente está, né, em vigília, a gente está né, nesse momento também de concentração, e assim, a gente só vai ter definições mesmo de como que vai ser os próximos passos a partir de hoje, a partir das 2h da tarde, quando começar, né, a abrir mesmo essa pauta dentro, né, do STF. Então, assim, é muito... eu fico até emocionada, porque, assim, é muito absurdo, assim, porque, imagine, todas essas lideranças que saem dos seus territórios, que deixam, né, as aldeias, né, com um sentimento de que como que a gente não tem, né, controle nem dos nossos próximos passos, porque é essa sensação que a gente tem, né, como que os nossos direitos, como se a gente, né, esperasse por algo que não é nós, povos indígenas, que temos, né, força. Não é nós, povos indígenas, que temos que falar por nós. Então, é uma questão, assim, de que é uma visão, né, que a gente tem, especialmente eu, assim, é como que o direito dos povos indígenas não é o povo que tem que falar, mas sim um congresso que não tem espaço para povos indígenas, que não está ali, eu não vejo um indígena lá dentro para falar sobre esse assunto. Então, assim, é algo que parece que espreme a gente de uma forma que o coração fica, né, tem dificuldade até para bater. Então, é esse sentimento que a gente está, mas a gente tem muita fé, a gente tem muita força espiritual, então essa força espiritual, esse acreditar, né, de que as coisas vão dar certo independentemente, né, de qual situação que esteja, né, nesses territórios espalhados pelo Brasil. Então, assim, essa força também que faz com que a gente que esteja na linha de frente também nos faça levantar, né? As pancadas têm sido muito fortes, mas também um povo que se junta, vários povos, vários conhecimentos, várias espiritualidades também nos faz levantar. Então, assim, esperar uma definição para a gente dar os próximos passos é muito agoniante, assim, é muito difícil, mas também olhar para esses rostos pintados, vermelhos, né, pintados de urucum, genipapo, com cocares, com baracás, né, com pisadas que tem dado para sentir, né, o chão aqui, chão vermelho, né, nessa capital, né, que a gente fala que é Brasília, também traz essa força gigantesca. Então, assim, é muito forte
são momentos também que é de 8 a 80 muito rápido, então assim, a gente tá aqui firme, mas tem que ter sempre, né, muitos para também dar esse suporte. Então assim, é dessa forma que a gente se sente, dessa forma especialmente, né, eu me sinto, né, então assim, acreditar, né, que a ancestralidade, que a espiritualidade ancestral possa sempre, né, nos mostrar caminhos, e não é à toa que a gente está aqui, né, e vai estar, né, então assim, a gente acredita muito. Você falando com essa emoção toda, eu tô imaginando Brasília em junho, o chão muito vermelho, a grama muito seca e os ipês amarelos e rosas floridos, enquanto vocês estão aí na Praça da Cidadania, nessa movimentação que a gente sabe que é de muita luta, mas de muita beleza também. Todo acampamento indígena que tem em Brasília, a gente é surpreendido pela cultura, pela força, pela resistência desses povos, centenas de povos reunidos em Brasília e representados em Brasília. Juliana, eu queria aproveitar essa emoção para soltar aqui uma pergunta polêmica, porque tem muita gente no Brasil que não entende por que a gente tem que demarcar terra indígena e que cai naquela falácia do, olha, é muita terra para pouco índio. Que a gente estima que a gente tem, né, cerca de algumas centenas de povos, o que seria 60% da população indígena brasileira ficando sem proteção por causa do marco temporal. Agora, essa falácia, essa afirmação, Juliana, de que é muita terra para pouco índio, como é que a gente responde a essa imensa ignorância? Eu faço essa pergunta também, né? Como que a gente vai pensar, né, num futuro se a população não indígena, né, a primeira coisa que vai quando se muda, né, está no lugar que tem, né, árvores, que tem, né, então assim, a primeira coisa que pensa, vamos limpar tudo isso, né, então assim, se a gente for pensar nesse sentido, né, essas muitas terras que estão sendo faladas que é muita terra para pouco índio, é ao contrário. De fato, né, esses territórios que hoje, né, esses pouquíssimos territórios que têm terras demarcadas, elas sofrem diariamente com invasão, com queimadas, né, com desmatamento que está aí, né, sendo visto diariamente também. Então, assim, é ao contrário. Então, assim, essa forma, né, de falar, essa forma de que está sendo passado também é muito mais fácil para aquelas pessoas que não conhecem, que são mais leigas, né, nesse sentido de ver como se fosse a pura verdade. Então, assim, já escutei, né, falas assim, e agora, se o Brasil demarcar os territórios hoje, então a gente vai ter que sair das nossas casas, né, o indígena vai vir ocupar a casa. Daí eu falo assim, não, o que a gente quer é preservar, o que a gente quer é manter essas áreas que estão, né, mantidas de pé. Então, assim, a gente não vai invadir a casa de ninguém, porque o nosso interesse não é esse, o nosso interesse é manter a vida dos nossos povos dentro desse território, né, com as nossas florestas, com os nossos biomas em pé, para que a gente possa estar usufruindo daquilo da forma tradicional, mas também entendendo e tendo uma visão, né, que quando você, né, mantém, cuida e protege essa árvore, esse bioma, né, também está cuidando de um mundo para um futuro, porque sem isso a gente não tem um futuro. E pensando, né, aqui, trazendo de novo, a gente não tem mais tempo, o tempo já passou. Então, assim, agora também é um momento para que a população entenda também que tem um papel muito grande nessa preservação. A gente não está falando,
né? Tem que trazer, tem que vir, mas também a informação e você saber de fato o que está acontecendo, né? Então, assim, sem a natureza, que a gente traz muito de um saber também, que a natureza, ela pode sim recuperar, ela pode existir sem o ser humano, mas o ser humano, ela não vive sem a natureza. Então, assim, é muito importante isso, porque é uma mentira, é um absurdo falar que é muita terra para o povo índio. É o contrário. A gente tem povos, a gente tem comunidades inteiras que vivem, que estão jogados à mercê das grandes BRs, dos atos da BR, que estão sendo cada vez mais, né, exprimidos dentro as cidades estão aumentando, que estão colocando, né, essas aldeias, essas comunidades, né, nesses lugares que não tem para onde fugir, que não tem para onde sair, que estão ali, né, sofrendo de várias maneiras, né, que a gente tem visto. Então, assim, é muito importante que seja mudada essa visão, que seja mudada, né, esse discurso, porque é um discurso extremamente violento, é um discurso extremamente racista, que também, né, dá um aval para aquelas pessoas que são racistas, que já têm essa visão, para ter um aval mesmo. Então é isso, então isso é verdade. Então eu posso estimular, eu posso fazer isso, porque eles não são merecedores, eles já têm muito. Então isso, né, que realmente tem acontecido. Então, assim, compartilhar isso aí com vocês. Então a informação é muito importante, e vai conhecer a sua história, e vai conhecer também, né, observar muito o seu redor, e quais hábitos, né, qual o meu posicionamento também, que vai sim mudar, porque enquanto não mudar, enquanto não ter esse posicionamento, também facilita toda, né, essa boiada passar aí. Sem dúvida, e é desgastante ter que ficar explicando para as pessoas uma coisa que é óbvia, né, gente? Essas populações já estavam aqui antes, e eu vou além, a gente não está falando só da história desse lugar que a gente convencionou chamar Brasil. Não sei se as pessoas que estão nos ouvindo sabem disso, mas é algo que é preciso ser de conhecimento geral. A riqueza genética que nós temos nas populações indígenas aqui na América do Sul, especialmente no Brasil, é uma das mais antigas da humanidade. Identifica-se aqui traços de história ancestral. E a gente precisa poder contar essas histórias. São esses povos que vão contar essas histórias. Outra coisa, na Amazônia, muitos estudos já notam interferências de agroecologia, de agricultura, de milênios atrás, populações que estão aqui há muito tempo, que já desenvolviam agricultura com manejo, respeitando a natureza. Nós temos tecnologias que hoje em dia, nas melhores fazendas de produtos orgânicos aí, que, né, fora o MST, tem muita gente entrando também nessa trend, né, nesse processo de produzir agroecologicamente. Tem tecnologias que os indígenas, os povos originários aplicavam, que a gente não aplica mais e deveria voltar a aplicar. Então, além de ser um direito, é de uma riqueza genética, cultural, é de uma riqueza de tecnologias de produção de alimentos que a gente não tem noção. E a gente precisa redescobrir. Então, tudo isso está envolvido nessa questão que a Juliana está trazendo. Juliana, para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria saber se você se sente à vontade para fazer uma avaliação desses primeiros 5 meses de governo popular, democrático popular aqui no Brasil, de governo Lula, principalmente para a questão indígena. A gente sabe que tem um passo considerável, que é a criação do ministério. Mas podemos fazer uma avaliação mais ampla? O que é que os povos indígenas estão achando desse início de governo na área que diz respeito aos povos indígenas e também na área ambiental como um todo? São 5 meses, né? Então, assim, eu acho que comparando também, né, e também trazendo, né, para mais uma vez aqui, né, de que todos os impactos, né, têm sido feitos contra os povos indígenas. É muito difícil para trazer hoje aqui, durante esses 5 meses, né, que
haja, né, que ainda a gente está nesse processo de mudança, né? Então, assim, é muito curto o tempo. E também, assim, a observação, né, que eu especialmente tenho tido, assim, é de que a gente possa, de fato, né, a gente está falando sobre os direitos indígenas, sobre o direito do meio ambiente, né, ter hoje o Ministério dos Povos Indígenas, mas também, né, trazer para que seja de fato direcionado, seja de fato feito, né? Porque a gente viu, nesses 4 meses já teve, né, vários baques, né? O esvaziamento dos ministérios, dos povos indígenas, do meio ambiente, né? Então, será que de fato, né, podemos, né, fazer esse trabalho, tirar do Ministério dos Povos Indígenas, né, esse poder da demarcação dos nossos territórios, né? Então, assim, são perguntas, né, que a gente tem feito também, mas a gente espera, né, espero profundamente que a gente possa, né, buscar, né, essas articulações e também fortalecer de fato a luta dos povos indígenas. Então, assim, a gente sabe que é uma luta muito grande. Claro, hoje a gente tem essa abertura, a gente tem, né, esses espaços de diálogo mais acessíveis, né, mas a gente sabe também que esse processo, né, de 523 anos, né, enraizados nesse lugar, né, nesse contexto político, que é uma visão totalmente contra os direitos dos povos indígenas. Então, é um trabalho de formiguinha. A gente sabe que o espaço hoje ela é mais favorável, mas a gente sabe também, né, de que a política, né, ela é feita, né, de alianças, né, né, desses diálogos, né, desses acessos também. Então, assim, tem sido complicado a gente entender também isso, mas a gente sabe, né, realmente o que é, né, toda essa luta. A gente sabe que não vai ser mudado de um dia para o outro, mas, assim, a gente sempre acredita que tudo que foi dito, que tudo que foi feito seja, né, mantido e seja fortalecido cada vez mais. Então, assim, esse discurso, né, que foi feito, né, possa ser mantido e assegurado e firmado junto com os povos indígenas, né? Axé para quem é de axé e amém para quem é de amém, viu, Juliana? Obrigada demais por essa conversa, por trazer esse assunto, que é um assunto tão sensível, mas ao mesmo tempo tão importante, essa luta, que é a luta de uma nação. Muito importante isso que a Juliana trouxe durante toda a nossa conversa hoje, Igor, de como a gente precisa gritar que essa luta não é só indígena, né? É de todo mundo, é do Brasil inteiro, é realmente uma luta de uma nação. Exato, não pode ficar circunscrita a reação aos povos indígenas apenas, Nara. A gente vai encerrar essa nossa conversa de hoje por aqui, daqui a pouquinho tem dica cultural, né? A gente vai encerrar a conversa sobre o marco temporal, mas com o compromisso de continuar os debates sobre esse tema e acompanhando as manifestações e a luta dos povos indígenas no Brasil, de fato, cotidianamente. Bom, quem conhece nosso trabalho sabe que isso é regra, né? Então não deixe de se informar a respeito do marco temporal, porque o que a gente acabou de falar, gente, é a única realidade possível. Essa luta é nossa como nação. Vamos para a dica cultural, então, né, dar uma amenizada no nosso debate aqui hoje. A partir de agora, então, a gente fala de cultura aqui no 3x4. Juliana, você trouxe uma dica cultural? Posso te perguntar? Tá na ponta da língua? Eu acordei hoje, né, trazendo muito, né, eu sou poetisa, né, sou escritora também, então eu acordei muito com a fala, né, com essa forma de fala também do escritor, né, grande liderança, que também foi deputado
federal, né, que é o Ailton Krenak. Então, assim, trazer, né, leia o livro que ele escreveu, né, como adiarmos o fim do mundo. Incrível. Então, assim, acho que trazer esse convite para leitura mesmo, que é nesse momento tão necessário, né, e trazer de novo, gente, não tem mais tempo. Ideias para adiar o fim do mundo, Ailton Krenak. Esse livro é obrigatório. Tem que agradecer a Juliana por ter trazido essa dica cultural aqui pro nosso podcast, porque realmente, gente, é uma leitura que brasileiros e brasileiras precisam ter feito. Diz muito sobre nós e nos ensina e nos leva para um lugar que é um lugar, enfim... A gente tem muito a refletir, viu? Muito a refletir. Igor, posso passar na sua frente ou você está pronto? Como é que é? Pode. Fica à vontade, Nara. Você nos conduz, você pode passar na frente. Olha só, eu queria sugerir para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes o documentário Escute, A Terra Foi Rasgada, que é produzido pela Aliança em Defesa dos Territórios. É um documentário que fala sobre o impacto do garimpo ilegal e a luta dos povos Kayapó, Yanomami e Munduruku. Bom, olha, é um documentário recém-lançado, não está fácil assistir, mas nas próximas semanas, quem está em São Paulo, infelizmente, gente, mas vai para o resto do Brasil logo. Pode conferir o documentário Escute, A Terra Foi Rasgada, na 12ª Mostra Ecofalante de Cinema. Ele já estreou, mas tem outras datas para assistir. Tem dia 14, tem dia 9 também, tem dia 8... E não é só no centro de São Paulo, não. Dá para assistir em outras regiões também. A mostra Ecofalante está incrível. Então é o seguinte, qual que é a dica para você entender? Nara, como que eu vou fazer para assistir, né? Vai lá no site da mostra Ecofalante, que é o ecofalante.org.br, ou vai no brasildefato.com.br e confere a matéria lá na editoria de cultura que a gente fez sobre o documentário, que vale muito a pena assistir. Escute, A Terra Foi Rasgada, mais uma produção indígena do Brasil. A gente precisa consumir cultura indígena nesse país. Igor, e aí? Olha, minha dica vai ser um dos documentários que eu mais gostei de assistir. É um documentário impressionante, que chama Piripicura, que é a história dos últimos... Existia, à época do documentário, os últimos 3 indígenas da etnia Piripicura. Uhum. E o filme segue por volta de tempos em tempos a encontrá-los junto com uma equipe da FUNAI. É um filme impressionante. Hoje eles são somente 2. Um deles morreu. Esse documentário é de 2017. Quem quiser assistir esse documentário está no Prime Video, no canal Curta também, para quem quiser assistir. E mostra a rotina desses últimos 2 piripicuras numa área que é constantemente atacada por madeireiros e por pecuaristas ali na floresta amazônica. E eles seguem resistindo, e os madeireiros e os pecuaristas querem, obviamente, a morte deles, porque sem os piripicura ali, eles passariam a ocupar esse território. O filme é impressionante, e o filme acompanhava a equipe da FUNAI no momento que, depois de alguns anos, a FUNAI consegue contato com esses 2. Um deles está bem doente, e a equipe da FUNAI consegue contato com eles no meio da floresta amazônica, consegue encontrá-los. Enfim, é um filme impressionante, assim. Piripicura. João Pedro Stedley, temos uma dica cultural do senhor para hoje? Pessoal, foi um privilégio compartilhar com vocês esse nosso podcast 3x4. E eu não poderia deixar de indicar para vocês um livro fantástico, histórico, de 1997. Eu havia comprado logo depois. É de um grande antropólogo já falecido, anotem aí, Silvio Coelho Santos, pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele escreveu um livro sobre os povos Xoklen. Esse mesmo povo que agora está sendo afrontado por um procurador fascista lá no STF. Esse livro vocês vão chorar. Eu chorei, viu? E olha que um gaúcho chorar, não? Porque lá conta como o povo Xoklen foi massacrado. Anotem
Os chamados bugreiros eram contratados pelas oligarquias colonialistas da região de Santa Catarina, Blumenau, Joinville, iam mato adentro e traziam as orelhas como prova que tinham matado. E tem fotos lá no livro de bugreiros com um saco de orelhas. Vocês podem imaginar quantos eles mataram. E aí, aquela oligarquia fedorenta pagava os bugreiros por orelha. Agora anota aí, isso aconteceu até a década de 1940. E agora vem essa burguesia de merda, me perdoe, Nara, a expressão, querer dizer que os povos Xoclém não têm direito às suas terras. Os invasores são outros, não são eles. Então vamos lá, o livro está esgotado, mas eu acredito que vocês encontrem pela internet no sebo, né? Ou provavelmente tenha também PDF, né? Pela universidade. Daí vocês podem ler por PDF. A gente chegou a um ponto da nossa história em que a gente consegue registrar e acompanhar uma destruição que se perpetua há mais de 5 séculos. Você que está em casa, no carro, onde quer que seja que você está ouvindo, no chuveiro, faz uma reflexão aí. Imagina o que é você ser o último da tua família, da tua região, da tua cidade, e saber que você só é o último ou a última, porque tudo que você acreditou, toda a sua cultura ancestral foi destruída por quem chegou depois. Enfim. Juliana, depois dessas dicas culturais, eu quero te agradecer e me despedir. Obrigada demais, viu, por ter compartilhado todo o teu conhecimento e toda a tua luta e dos povos indígenas brasileiros aqui no 3x4 hoje. Agradeço mais uma vez, que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa estar juntos, né? Então, assim, esses espaços de diálogo, de conversa é muito necessário, ainda mais, né, para ocupar esses espaços, né, que existem vários meios, né, da gente procurar saber de fato o que está acontecendo, né? Então, assim, todos nós temos um papel muito, muito grande, né, nesse contexto, não só na política, mas também de entendimento também de quem somos, né, somos povos, né? Mas também entender que somos um povo brasileiro, né? Então, assim, saber de fato, né? Se conhecer como seres, né? Pertencentes a esse povo, que veio também, né? Desse território. Então, assim, a partir do momento desse entendimento, eu acredito muito que a gente tem de fato, né, essa luta unificada. Então, assim, é muito importante e agradeço, né, que a gente possa entender que a fala juntos somos mais fortes, de fato, é o que a gente carrega. Juliana Queretiu, diretamente de Brasília, da Praça da Cidadania, com aquele chão vermelho e junto com milhares de companheiros e companheiras indígenas lutando contra o marco temporal. Igor Carvalho, antes de me despedir de vocês, gente, o Igor vai entrar de férias, vocês acreditam? Vocês acreditam nisso? Ufa! Nossa senhora, mas é bom demais ter direito trabalhista, né, amigo? Olha demais. A luta, olha só. O Igor sai de férias hoje. Hoje é o último podcast antes do período de descanso. E aí quem vai ficar aqui com a gente nesse tempinho que o Igor vai estar ausente é o jornalista Glauco Faria, aqui do Brasil de Fato também. Sinônimo de calma, paciência, inspira até Tadeu Schmidt do Big Brother Não Brasil. sentirão minha falta, Nara Lacerda. Estão em ótimas mãos. Sentiremos, porque quanto mais melhor, né, gente? Mas é isso, semana que vem a gente volta com o Glauco. Eu me despeço também do meu querido João Pedro Stedley. Gente, por aqui me quedo. Muito obrigado pela atenção, nos vemos na próxima sexta-feira. Um abraço para o Igor, que não fala mais do seu São Paulo, depois que eles tomaram 2-1 em plena arena. A Nara não fala mais das suas músicas preferidas da Coreia do Sul, então fico eu aqui meio fora do eixo, como diriam meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. E a gente volta, então, semana que vem, esperando Valeu. sua companhia. Não ao marco temporal. Não, É isso. valeu, gente. Juliana, muito obrigado, viu? Valeu, Ju. Um abraço. Força aí pra Obrigada vocês. a todos. Muita força. Obrigada Tamo pela junto. luta. Fica firme, viu? Nosso coração tá aí. Um beijo. Estamos juntos. Beijos a todos. Tchau. Tchau. O
3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, pelo meu companheiro de redação, Igor Carvalho. Nosso comentarista é o João Pedro Stedley. Direção, Rodrigo Gomes. Produção, Letícia Holanda. Roteiro de Rodrigo Gomes e Letícia Holanda. Trilha sonora original de Alejandra Luciani. Edição e sonorização, Lua Gattinone. No Brasil de Fato, coordenação de rádio da Camila Salmásio. E a direção de jornalismo é de Nina Fidelis. Até semana que vem.